Paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para que possamos compartilhar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Desse momento eu quero estar falando sobre a santidade, sobre o ato de ser santo. Muitas das vezes as pessoas, quando nos deparamos com alguém falando que é santo, muitas vezes as pessoas querem questionar: o rapaz fazia isso e aquilo, e agora está falando que é santo. Por que isso? Porque a Bíblia nos dá a base, ou porque Jesus Cristo nos chamou para sermos santos. O próprio Deus nos escolheu para que nós possamos nos santificar cada vez mais. Então, nós, cidadãos do são, todo crente salvo é santo. E a Bíblia nos dá base para isso. Então, vamos estar lendo lá em 1 Coríntios, capítulo número 1 ainda, no versículo 2, que diz assim: a igreja de Jesus, a igreja de Deus, que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Apóstolo Paulo aqui, referindo à igreja de Corinto, aos santificados, certo? E a todos que invocam o nome do Senhor, certo? Esses santificados são santos. Quem são santificados? Os apóstolos, os irmãos lá de Coríntios, que creu na palavra de Jesus Cristo e agora seguiu esses ensinos, né? Entregou sua vida ao Senhor, deixou o mundo de pecado, viveu uma nova vida, então agora constitui-se como santo. Para que nós possamos ainda melhor entender esse assunto, vamos estar lendo lá ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que diz assim, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Pois bem, e é o que alguns têm sido. Para que eu possa entender esse versículo, nós temos que olhar nos versículos anteriores, que antecede esse versículo 11, que fala, o apóstolo Paulo traz uma relação aqui de pecados, de pessoas que viviam uma vida de pecado, e assim como essas pessoas eram, nós também éramos assim um dia, nós também fomos assim um dia. Por exemplo, aqui no versículo 9, ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido. Nós éramos assim. Outrora nós éramos pecadores. Outrora nós andávamos como ovelha e não tinha pastor. Segundo o nosso próprio entendimento, fazia o que bem queríamos, sem nenhuma orientação ou sem nenhum conhecimento. Mas a partir do momento aqui, que eu tenho sido, aqui diz assim, mas haveis sido lavado, haveis sido agora santificado e haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Porque somos lavados no sangue de Jesus. Uma vez que eu agora creio no sacrifício de Jesus feito ali na cruz do Calvário, meus pecados serão lavados, serão remidos pelo teu sangue. Agora eu vou passar por esse processo de santificação, ou seja, esse processo de regeneração. Igual o apóstolo Paulo fala, aquele que roubava não roube mais. Aquele que prostituía não prostitua mais. Aquele que era avarento deixa de ser avarento. Entende? Agora eu vou passar por esse processo de santidade, por esse processo de santificação. Santidade, ato de ser santo. E quem é que vai me justificar? É Cristo, é quem me justifica. Certo? Eu não me justifico. Minhas atitudes não me justificam, mas Cristo me justifica.
Então, ele nos chamou para a santidade. Amém? E para que possamos melhor entender esse assunto, vamos ver aqui então a palavra santidade. É santo, né? Quando nós olhamos lá no grego, a palavra santo, ela é ágil, que significa sagrado, consagrado a Deus, divino, sagrado e piedoso, certo? Então, eu sou consagrado a Deus. Agora, Deus me chama para que eu dedico a minha vida a Deus, consagrado a Deus, dedicar-se a minha vida a Deus, né? Quando nos tratamos de pessoas, né? Antigamente nós vimos muito isso no Velho Testamento, uma pessoa consagrada a Deus, ou seja, separada para Deus. Toda a vida dessa pessoa era dedicada ao Senhor. Então, uma vez que eu sou santo, eu sou consagrado a Deus. A minha vida agora passa a ser dedicada a Deus, ou seja, eu não faço mais a minha vontade, mas sim procuro fazer a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus prevalece em primeiro lugar na minha vida. Uma pessoa consagrada a Deus, nós somos consagrados a Deus, então nós temos que andar segundo a direção de Deus. Nós temos que se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Aí nós passamos então por esse processo de santificação, ou seja, de santo, de sermos santo. Amém? Pois bem, é interessante olhar na Bíblia, quando nós vimos a palavra santo, geralmente ela aparece no plural santos. Por que ela aparece no plural santos? Porque ela traz a demonstração, né, ou seja, da igreja, dos apóstolos ou dos cristãos. Então, nós como igreja somos santos. Os cristãos é santo, ou nós como corpo de Cristo somos santos. Exemplo, nós podemos ver lá em Atos, né, capítulo 9, versículo 3, Atos 9, 32, Atos 26, versículo 10, Romanos 16, 2, Efésios 4, 2, Efésios 5, 3. Então, aí por segue uma variedade de versículos dentro da palavra de Deus que nos mostra que nós, a igreja do Senhor, são chamados santos do Senhor, separados para Deus, certo? Fazemos agora segundo a vontade de Deus. Por isso que há esse processo de regeneração, há esse processo, então, agora, para que nós possamos dedicar nossa vida ao Senhor. Nós temos que, ao nosso dia, ao nosso cotidiano, tem que, cada dia, aproximar mais de Cristo, da vontade de Cristo. Então, essa é a descrição bíblica, né, da igreja, de santos. Amém? Glória a Deus. Pois bem, então eu quero estar aqui fazendo referência de alguns versículos para que nós possamos ter maior compreensão, né, desse desfecho, desse estudo da palavra aqui. E os crentes, os cristãos, né, o santo, eu quero falar de santo, né? Então nós vemos que o santo ele não é uma classe de crente com poderes especiais, né? Não é uma classe de crente com privilégios especiais. Os santos é uma classe de crente que crê em Jesus Cristo, que na verdade renunciou uma vida de pecado, renunciou a sua vontade própria, a vontade da carne de pecar e passa a viver agora em um novo propósito, em dedicar a sua vida ao Senhor. Então, o privilégio do crente é ter essa esperança viva, de alcançar as promessas que Cristo nos prometeu. Esse é o nosso privilégio. Essa é a nossa esperança, de alcançarmos a vida eterna que Cristo nos prometeu.
Então nós passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas, pelos mesmos desejos. A diferença é que nós renunciamos o pecado. Nós somos nova criatura, nascemos de novo. E vivemos agora em novidade de dia, e porque Cristo nos chamou para esta santidade. Cristo nos chamou para sermos santos. Pois bem, quando nós olhamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu, olha só, nele, antes da criação do mundo, para sermos irrepreensíveis em sua presença. O crente, o cristão, ele tem que andar de forma que irrepreensível diante das pessoas, diante do mundo. Quando nós olhamos lá em Hebreus 12, 14 também, o apóstolo Paulo diz assim, esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo traz uma recomendação aqui para que nós possamos nos esforçar, para que nós possamos procurar a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, quer dizer, a paz anda junto com a santificação. Que paz é essa? É a paz que Deus nos dá. É a paz que nós encontramos mediante a promessa de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. No momento que nós fazemos essa conversão a Deus, nós encontramos essa paz e procuramos, e temos que procurar e viver em paz com todos. O crente salvo é santo e ele procura viver em paz com todos. E essa santificação, quando nós olhamos lá em 1 Pedro, interessante, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16, diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Deus é santo, Jesus Cristo é santo. Requer que os teus filhos agora sejam santos. Deus requer que nós tenhamos essa imagem dele, essa semelhança dele, essa característica de Deus. A santidade é uma característica própria de Deus, ou seja, um atributo de Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis ainda, quando Deus formou o homem, Deus diz assim, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural, ali dá a entender que estava Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança? Ali, Deus estará, ali estará os atributos comunicáveis de Deus. Nós vemos que Deus tem seus atributos próprios, os incomunicáveis, e tem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? São conhecimento, bondade, amor, santidade, justiça, verdade, sabedoria e vontade. Quer dizer, Deus nos dotou com tudo isso, com toda essa semelhança em si, tem em nós. Mas quando o pecado entrou através ali de Adão, essa imagem, essa semelhança foi desvirtuada, foi desvinculada. Agora, com Jesus Cristo, ele veio para que nós possamos resgatar isso pela fé em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas e dedicamos agora a seguir os seus conselhos, os seus ensinos e entregar nossa vida em Jesus, a Jesus, essa semelhança é restaurada. Ela é restaurada em nossas vidas. E a santidade é uma delas, né? Então, que nós possamos, deixar que o Espírito Santo nos conduza
para que possamos andar em santidade e retidão diante de Deus. Quando nós vemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para o santo. Então nós temos que ter discernimento, aquilo que convém e aquilo que não convém. Como lá em Coríntios 6 fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, aqui o apóstolo Paulo está falando da questão do pecado da imoralidade sexual. Isso é uma coisa que o cristão, o salvo, ele não pode nem sequer mencionar isso, ter menção disso. E nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Certo? Amém? Aleluia. Pois bem, então, nós vimos que nós agora andamos em novidade de dia. O santo agora, ele é chamado para fazer a diferença aqui na terra. Como está escrito lá em Mateus 6, Mateus 5, versículo 16, Jesus Cristo nos coloca ali como santo e nos coloca como sal e luz do mundo. Para que, através dessa luz, as pessoas venham a ver essa diferença. Jesus diz assim, ó, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então nós, como santos, essa luz vem a brilhar através de nossas obras. Nós, como santo, como filho de Deus, temos que exercer este amor de Deus, a qual Cristo nos amou e nos capacitou para que possamos amar também as pessoas. Então essas são as atitudes que o santo deve tomar. Essas são as atitudes que a igreja do Senhor Jesus, como santo aqui na terra, tem que tomar. Amém? E a pergunta que eu faço para você hoje, você como santo, como está sendo as suas obras? Que você possa meditar nessa palavra e analisar a si mesmo, como lá em 1 Coríntios 11 nos manda. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seria julgado. Então, como santo, quais estão sendo as minhas obras? Amém? Faça a pergunta para você, responda para você mesmo e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. São essa a palavra de hoje, que possa trazer edificação na sua vida, como trouxe na minha. Amém? Deus abençoe.